Meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus seja sobre a tua vida. Amém? Abra a tua Bíblia no livro do Eclesiastes, no capítulo 6. Nossa leitura começa no versículo 12 e vai para o capítulo 7, do 1 até o versículo 14. O texto será também colocado aqui na projeção para você acompanhar. Eclesiastes, no capítulo 6, versículo 12, depois capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato, pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas: por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Amém. Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade? Meus irmãos, quem sabe o que é bom para o homem? Assim começa o texto que nós lemos no finalzinho do capítulo 6, uma pergunta que o autor vai responder na sequência. O livro que estamos diante dele é um livro de sabedoria, o livro de Eclesiastes. O autor, Salomão, há várias indicações para fazermos tal afirmação, e a maioria dos estudiosos concorda com ela. Quando você lê lá no primeiro capítulo, está escrito que o autor, ele é o filho de Davi. Está escrito que ele reina em Jerusalém, no versículo 12 do capítulo 1. Também no capítulo 1, versículo 16, diz que ele tem grande sabedoria e uma riqueza inigualável, lá no capítulo 2, versículo 4 a 9. Tudo isso indica então que Salomão é o autor aqui do Eclesiastes, e ele se autodenomina, ele se chama de o pregador. É assim que ele se apresenta aos seus ouvintes. O capítulo que nós lemos aqui
o versículo que nós lemos, aliás, versículo 12, ele está no final do capítulo, traz para nós uma pergunta, e essa pergunta eu creio que está dentro do momento que nós estamos vivendo aqui, final de ano, início de um novo ano, início de um novo ciclo, porque todos nós, eu e você, estamos sempre procurando aquilo que é melhor para as nossas vidas. Ninguém aqui quer o pior, todos nós queremos o melhor, queremos viver uma vida boa, agradável, saudável diante do nosso Deus. Todos nós temos sonhos de sermos prósperos, felizes, alcançar sonhos, projetos, objetivos, metas. É assim ou não é? Agora a pergunta que é feita para nós é: mas quem sabe o que é bom para o homem? Meus irmãos, nem sempre na nossa vida as coisas vão ser do jeito que nós queremos. Nem sempre as coisas vão acontecer da maneira como nós sonhamos, como nós desejamos. Eu sei que alguns vão dizer assim: olha, você precisa tomar o controle da sua vida. E esse é um tempo onde muitas palavras vêm ao nosso coração, muita gente se levanta para dar orientação, instrução para o ano que começa, porque a sensação da virada de ano, e assim como é a sensação da virada de mês também, é que algo novo está começando. Parece que a gente está zerando tudo e começando a vida novamente. Essa é a sensação do primeiro dia do ano. Mas, meus irmãos, ouvimos então as pessoas dizendo: olha, você precisa mudar. Você precisa controlar a sua vida, dirigir a sua vida, assumir o controle. Você tem feito isso? Qual tem sido a tua condução de vida? Você está no controle ou a tua vida está largada? Você está vivendo naquela filosofia do deixa a vida me levar, vida leva eu, e você não sabe aonde isso vai parar. E aí você fica nessa crise: e agora? Como que eu vou viver? O que é melhor para mim? Eu preciso controlar a minha vida, e a vida é como se fosse um cavalo selvagem, eu preciso tomar as rédeas dela, mas eu não consigo fazer isto. Por outro lado, eu não posso deixar a vida me levar. Ou seja, o que é melhor para mim? Meus irmãos, esse texto que nós lemos aqui, ele vai trazer alguns ensinamentos para nós nesta noite, vai nos ajudar a responder a estas perguntas. Eu quero então tirar aqui desse texto algumas lições. O tema do sermão é aprendendo com os contrastes da vida. Aprendendo com os contrastes da vida. E a primeira lição que eu quero deixar com você nesta noite é que nós precisamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Não tem como não partir deste lugar, que é colocar a casa em ordem, colocar a vida em ordem. Nós estamos diante de um tema muito complexo. Falar sobre a vida, sobre a existência humana, sobre o futuro, isso é algo complexo, meus irmãos. Salomão faz isso neste livro, o livro do Eclesiastes. E Salomão nos coloca diante de duas realidades que eu e você precisamos entender, porque elas vão ser a base daquilo que nós vamos falar em seguida. Veja, em primeiro lugar, ele vai deixar muito claro no seu livro que eu e você, que o ser humano, que os homens não passam de pó. Essa é uma realidade que você precisa encarar. No capítulo 3, versículo 20 aqui do livro, ele diz que todos, quando morrem, vão para o mesmo lugar. Todos vieram do pó e todos retornarão ao pó. No capítulo 12, conhecido nosso, lembra-te, jovem, do teu Criador, nos dias da tua mocidade, ele vai descrevendo a vida humana, que vai chegando ali ao fim, pouco a pouco, até chegar lá no versículo 7, que ele diz assim: e o pó volte à terra como o era, e o Espírito a Deus que o deu.
A primeira realidade que Salomão deixa muito claro aqui em todo o seu livro é esta: nós somos pó. E a outra realidade é que existe um Deus soberano, um Deus que governa, um Deus que controla, um Deus que dirige, um Deus que é Senhor, um Deus que sabe todas as coisas. Não discuta com Deus, você é pó, você é uma poeirinha que um dia vai passar. Mas existe um Deus que é soberano, que governa, que controla, e a nossa vida aqui é vivida entre esses dois marcos, entre essas duas realidades. Eu sou pó, Deus é soberano, Deus é Senhor. Pensando nisso, meus irmãos, nós temos que olhar então para algumas coisas que estarão sempre diante de nós, na nossa caminhada. Nós não sabemos o que nos espera no ano de 2025. Mas uma coisa é certa, independentemente do ano, porque os anos vão passando. O texto que nós lemos no começo, exatamente este, na liturgia: Deus é eterno. Agora nós passamos. Os dias da nossa vida passam rapidamente, nós voamos, já estamos em 2025. Talvez alguns se lembrem lá atrás do ano 2000, quando vivemos aquela expectativa da virada para o ano 2000. Alguns nem tinham nascido ainda nesse ano 2000, mas estamos aqui, já passou, está passando, e passa muito rápido, e a vida é assim, vai passar 25, 26, 27, e que nós possamos estar aqui em 30, 40, 50, e por aí vai. Amém? Amém, vamos falar firme, né? Você não quer estar aqui em 50? Em 50 você vai estar com quantos anos, meu irmão? Faz o cálculo aí. Daqui a 25 anos, olha, é tempo, hein? Mas há coisas das quais você não vai conseguir fugir em nenhum momento da sua vida, da sua história. A primeira é que nós estaremos sempre diante do imponderável. E o que é o imponderável? É aquilo que não se pode pesar, que não se pode avaliar, que não se pode medir, que não se pode prever. Meus irmãos, o tempo é assim. Não podemos prever, pesar aquilo que está longe de nós, que se chama futuro, o amanhã. Nós vivemos o tempo do empoderamento, é a palavra do momento. As pessoas querem se empoderar. Você já deve ter ouvido muito sobre isso. O ser humano quer isso, quer poder, quer se empoderar. Mas a grande realidade é que nós estamos, dia a dia, diante do imponderável. Meus queridos, quem sabe o amanhã? Esse é o tempo em que você vê aí, pelas mídias, pela TV, pelos meios de comunicação, cartomantes, os búzios, aqueles que leem horóscopo, tarólogos, profetas, dizendo que vai ser o ano que vem, fazendo previsões, não é assim? Meus irmãos, ninguém sabe. A verdade é que nós estaremos dia a dia diante de coisas imponderáveis na nossa vida, e Jesus disse assim lá em Mateus 6, o amanhã virá e trará os seus cuidados. É isto, basta a cada dia o seu próprio mal. A resposta que Salomão dá aos filósofos do seu tempo é exatamente esta: olha, quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade? Ninguém. Essa é a resposta que vai ser dada nos versículos seguintes, porque nós estamos diante do imponderável, mas estamos diante também, meus irmãos, do incontrolável. Você já parou para pensar nisso? Há coisas na nossa vida que nós não temos controle. Então essa história, não, você tem que tomar as rédeas da tua vida, você tem que controlar, você tem que tomar a frente, você tem... Queridos,
O fato é que nós estamos constantemente diante do incontrolável. E aí eu pergunto para você, cadê a sua listinha de 2024, que você fez em 2023? Esse ano, lembra? Quando você fazia essas listinhas, e se você ainda faz? Talvez você já preparou a tua de 2025, em 2025 eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Não, 2025 vai ser o ano. Aí chega 2025, você se envergonha, porque vai passando ali, algumas coisas até consegue, mas a maioria vai ficando tudo ali, porque outras coisas vão acontecendo, e vão deixando ali tudo confuso, tudo complicado, tudo desarrumado, porque nós estamos constantemente diante do incontrolável, nós não conseguimos domesticar a vida. A vida não é assim, é algo que nós temos aqui no controle, nas nossas mãos. Devemos ser organizados, sim, mas o controle nós não temos. Estamos diante do imponderável, estamos diante do incontrolável, estamos diante do imutável. O texto que nós lemos aqui, lá no versículo 13, diz assim: atenta para as obras de Deus, pois quem pode endireitar o que ele torceu? Quem pode endireitar aquilo que Deus torceu? Queridos, há coisas na nossa vida que nós não podemos mudar. Há decretos de Deus que não podem ser revertidos. Na verdade, tudo está debaixo do decreto de Deus. Mas a ideia aqui é que muitas vezes a gente quer mudar coisas que não serão mudadas. Não estão no nosso controle, e eu preciso entender isto. Porque para mim saber o que é bom para o homem, para a minha vida, para o meu futuro, para o meu amanhã, eu tenho que entender que eu estarei sempre diante do imponderável, do incontrolável, do imutável. Isso é sabedoria, sabedoria para a vida. Nosso dia a dia, nas coisas menores, a gente percebe isso. Queridos, não tente mudar alguém que passou dos 40 anos. Até os 40 a gente se constrói, depois não tem mais jeito. Olha, é melhor se acostumar, né? Aí a esposa olha para o marido olha para a esposa, o pai olha para o filho, mas é isso mesmo. A vida é assim, não vai mudar não, viu? Tá bom? Aí a esposa ou o marido diz assim: fala, Jeová, né? Deus está falando hoje, ó, cutuca aí o abençoado, a abençoada. Não muda. Então eu tenho que aprender a conviver com algumas situações. Na igreja é assim. Não adianta a gente querer achar que vai mudar tudo, que vai... Tem coisa que não muda. Eu tenho que aprender a viver, a conviver. Não é assim? Tem uma oração muito bonita, a oração da serenidade. Você já ouviu ela? Senhor, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível e a sabedoria para discernir entre as duas. Vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, aceitando este mundo cheio de pecados como ele é, assim como fez Jesus, e não como nós gostaríamos que este mundo fosse, confiando que o Senhor fará tudo dar certo, se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz na outra. Esta é a oração da serenidade que a gente tem que aprender na caminhada. O que é melhor para o homem? Salomão nos coloca então diante dessa realidade. Somos pó. Existe um Deus que é soberano,
Estaremos na caminhada em 2025, como já estivemos até aqui, diante do imutável, imponderável, incontrolável, saiba disto. E aí então agora, respondendo à pergunta, ele nos coloca diante de algumas contradições. Eu quero destacar apenas 4 que nós encontramos aqui nesse texto, depois que nós colocamos então as coisas nos devidos lugares. Vamos lá então, a segunda parte agora. Vamos aprender com as contradições. Primeira contradição, versículo 1. Capítulo 7, versículo 1. Melhor é a boa fama do que o unguento precioso. Melhor é a boa fama do que o perfume. Melhor é o bom nome, boa fama aqui, meus irmãos, na NVI, a tradução nos ajuda um pouquinho mais, porque a ideia da palavra fama é exatamente essa, no original, é a ideia de nome, de reputação. Então, melhor é um bom nome do que um perfume finíssimo, caríssimo. A honra é melhor do que o luxo. Pense num perfume caríssimo. Dizem que há um perfume, o nome dele, ou a empresa que faz é a Clive Christians, que usa a logomarca da coroa da Inglaterra, é a única autorizada para isso. O perfume chama Imperial Majestic. Ele é feito por encomenda. Você quer um perfume desse? Cerca de 6 meses para ficar pronto. 500 ml, em uma embalagem de cristal, coberto de diamantes e adornos de ouro. O precinho dele, $200 mil, R$1 milhão. Só a embalagem já está valendo isso, né? Que perfume caro, hein? Já pensou você com um perfume desse? E entrar aqui na igreja, ia parar o culto, né? Aquele perfume que marca mesmo. Há perfumes caríssimos hoje. No tempo de Salomão não era diferente. Havia também perfumes caros, finos. As pessoas estão entendendo o que ele está falando aqui. Ele está dizendo, o que é mais importante não é o perfume. O perfume marca, sim. Não tem como negar. Um perfume marca a presença da pessoa, deixa ali, não é? Dá ênfase, dá destaque. Porém, o que acontece com o perfume? Ele passa. Depois de um tempo, depois de uns banhos, já não haverá mais o cheiro do perfume. E o nome, e a fama, essa fica, essa permanece. Você pode morrer, o seu nome fica, seja bom ou ruim. O perfume passou, mas o nome ficou. Portanto, melhor é a boa fama do que o perfume precioso. Poderíamos trocar por perfume aqui por outras coisas passageiras, banais, que muitas vezes as pessoas dão mais valor do que o nome. Aliás, como está o seu nome, meu irmão? Quando pensamos em igreja, nome é algo importante. Para você ser um pastor na igreja, um presbítero, um diácono, o que a Bíblia diz? Tem que ter um bom nome. São as qualificações ali dos ofícios, presbíteros, diáconos, homens e mulheres de Deus, o que se espera deles, cristãos, que tenham um bom nome. Nós temos que zelar por isto. Pergunto para você, quando o seu nome é citado, lá na escola, lá no trabalho, lá na vizinhança, o que este nome traz? Quando o seu nome é citado na igreja, pastor, quero indicar o irmão fulano. Ixi, fulano,
Será que é assim que o seu nome está sendo visto? Aquele lá, aquela pessoa, o João, a Maria. Meus irmãos, nós precisamos entender aquilo que de fato tem valor e prezar por estas coisas. O ano vai passar e você vai correr atrás do quê? Será que você tem corrido atrás de perfumes, de coisas supérfluas, de vaidades? Vaidade é a palavra preferida de Salomão. Vaidade de vaidade, tudo é inútil. E a gente corre o tempo todo atrás de inutilidades e não dá valor para aquilo que tem valor. Então cuida do seu nome. A primeira contradição diante da qual Salomão nos coloca. A segunda contradição no versículo 2. Aliás, no versículo 1 ainda, do capítulo 7. E o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Meus irmãos, como entender isto? Como entender o que Salomão está escrevendo aqui? Na verdade, esses versículos e essas contradições que ele coloca aqui no começo, todas têm a ver com essa finitude humana, com essa coisa da nossa vida que é passageira, efêmera. Se pensarmos como cristãos, de fato, entramos neste mundo pelo nascimento, em um mundo de pecado, de dor, de sofrimento. Mas quando partimos daqui, meus irmãos, qual que é a nossa esperança? Qual que é a nossa certeza? Que nós estaremos com o Senhor nos céus, na glória. Ora, o que é melhor? Paulo já dizia, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Se eu estou aqui, eu estou trabalhando, eu estou servindo. E se eu partir, eu estou com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Salomão diz, o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Mas tem gente que está vivendo a sua vida ano após ano, apenas pensando aqui, agora, o tempo presente, o calendário, o dia 1, o dia 2, as festas, as comemorações, os encontros. Se esquece que vai passar, se esquece que vai um dia se encontrar com o Criador. Se esquece que um dia o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus. E aí, como vai ficar? Como tem vivido a sua vida? Como tem caminhado aqui neste mundo? Veja como essa contradição e essas contradições vão nos ensinando para viver uma vida onde nós entendemos o que é melhor, de fato. No versículo 8, ele diz assim, ainda pensando nesta contradição, porque parece que umas estão ligadas a outras, outras não têm ligação, mas veja o versículo 8, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Salomão está dizendo, olha, de fato, melhor é o final, não é o começo. Visto por essa perspectiva, e se você pensar na vida, você vai entender também que o fim é melhor. Quando você está ali na faculdade, toda a luta, toda aquela correria, qual que é o momento marcante ali para você, que você vai guardar nas fotos, nos quadros e vai lembrar? Eu sei que tudo valeu a pena, mas o dia ali do diploma, com certeza, é o melhor. E talvez o dia quando você estiver exercendo a sua profissão ainda, melhor ainda, ou seja, o depois, o fim, sempre tem algo melhor à nossa frente. Não é o começo, e sim o fim. Salomão está trazendo isso para nós. Alguém que está escrevendo um livro, por exemplo, ali, os primeiros capítulos e as primeiras ideias, a felicidade dele está quando? Quando ele chega lá no último capítulo, no final. Aí sim, o serviço pronto, o fim das coisas é melhor. Mas muitas vezes a gente só valoriza o começo
E tem gente que só quer começar e não termina nada. E a vida é cheia de iniciativas sem acabativas. São projetos que começam e não terminam. Não desfruta do gosto, da alegria do final, porque não termina. Meu irmão, termina o que você começou. É difícil, tem lutas, tem dificuldades, sim, mas termina, porque o fim é melhor. E depois que você passar por tudo e todas as lutas, você vai experimentar isto. É o final da missão, é chegar e dizer: missão cumprida, missão entregue, é isto. O fim é o melhor. Mas ainda, meus irmãos, Salomão nos coloca diante de uma terceira contradição aqui. No versículo 2, melhor é ir à casa aonde há luto do que ir à casa aonde há banquete. Porque naquela onde há luto se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Se você for convidado e tiver que escolher, olha, eu tenho um churrasco para você ir, refrigerante, Coca-Cola gelada, suquinho gelado, pastor Isaías vai cantar lá, tocar para a gente, lá Laodiceia. Você pode optar, ir lá no churrasco, né, comer lá um pãozinho de alho. Agora tem um funeral também, olha, funeral 10 para você ir comigo, agora. O que você vai escolher? Você vai no enterro, no funeral, você não conhece o falecido. Você vai fazer só a escolha aqui, tá bom? Você vai escolher o quê? O funeral ou a festa? Ninguém aí dos jovens, adolescentes, sai pelas casas convidando: olha, vamos lá no funeral hoje, lá no cemitério. Vamos ali no cemitério de Ribeirão Pires, acompanhar lá os funerais. Quem faz isso? Ninguém. Agora para a festa, não é? É só pix para lá, pix para cá. Comida para um lado, comida para o outro. Meus irmãos, ninguém tira foto em velório. Já viu? Se bem que hoje a coisa está tão maluca, né? Tirar uma selfie com o morto ali. Ninguém faz isso. As pessoas têm medo da morte. As pessoas querem evitar a morte. As pessoas querem fugir da morte. E Salomão está dizendo: lá é o melhor lugar. É lá que você tem que ir. É lá que você vai aprender, é lá que você vai pensar no fim da vida, porque são nesses momentos, meus irmãos, olhando ali, é que nós pensamos: meu Deus, o que eu estou fazendo? Meu Deus. Até porque a morte mostra para nós tantas coisas. Por exemplo, mas ele estava tão bem, eu conversei com ele ontem, tinha tanta saúde, é assim, era tão jovem. Sim, a morte não respeita idade, condição social, ela chega. Aí a gente começa a pensar que a gente é finito e que o nosso dia também vai chegar. No versículo 3, Salomão diz: melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Chorar faz bem. Chorar traz crescimento, amadurecimento. Esse tempo de tristeza, ele traz sabedoria. Olha o que ele diz no versículo 4: o coração dos sábios está na casa do luto. A sabedoria está lá, e não nas festas. Porque nas festas, meus irmãos, o que acontece? Ali ninguém pensa em nada. Isso, claro, não quero dizer que você que está festejando, você é um irresponsável. Não, não é isso. Mas via de regra, quem está numa festa, está pensando na vida, está refletindo em alguma coisa? Não está. Então a gente não pode viver só de festas. Por isso que nós somos colocados diante da morte. Todos os dias, em todo o tempo, para que a gente possa se lembrar
dessa realidade, para que a gente deixe de ser procrastinador, deixar para amanhã, para que a gente entenda que a nossa vida não pode estar apenas aqui no presente, mas sim na eternidade. Os nossos olhos precisam estar na eternidade, para que a gente saiba ouvir a repreensão. Meus irmãos, ouvir repreensão, no versículo 5, melhor é ouvir a repreensão do sábio, porque se a sabedoria está lá, no luto, então ouça essa repreensão. E tem muita gente que ouve. Muitas vezes nesse momento é o momento onde os pastores pregam, trazem uma palavra e muita gente ouve, mas só ouve com o ouvido. Até se emociona, chora, mas não muda nada na sua vida. Passou dali 2 semanas, está lá fazendo tudo errado de novo. Mas quem ouve com o coração se converte, muda, se transforma, porque ouviu a sabedoria. Então nós temos aqui, a honra é melhor do que o luxo, a morte é melhor do que o aniversário, o funeral é melhor do que a festa, e por último, a última contradição, o presente é melhor do que o passado. Amém? Então repita isso, eu vou falar e você repete, tá bom? O presente é melhor do que o passado. É mesmo? Bom, é o que Salomão está dizendo aqui, a palavra de Deus, palavra inspirada, então você não discuta com Deus. Versículo 10, jamais digas, jamais, presta atenção, jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes. Aqui não é uma sugestão, um conselho, não é uma ordem. Jamais diga que o ontem é melhor ou foi melhor do que o hoje. Ah, pastor, lá em 1900 e bolinha, lá que era bom. Você lembra? A igreja vai passar o ano aonde? Não passa mais na igreja? Ah, bom era quando a gente passava o ano na igreja, a virada do ano na igreja. Ficava lá, esperava ali os fogos estourarem, de joelhos orando. Muita gente viveu esse tempo aqui, não é? Aí depois saía da igreja de madrugada, não tinha ônibus, não tinha Uber, não tinha nada, ia a pé para casa. Naquele tempo, meus irmãos, e aqui eu estou sendo já saudosista, e falo com a geração acima dos 40, a gente tinha 2 roupas para usar, roupa nova, uma no Natal e uma no Ano Novo. O resto, meus irmãos, só Deus na causa. Olha essa meninada de hoje, meus irmãos, tem roupa nova o ano inteiro. Hoje tem torra. Não tem como não ter uma roupinha nova, um paninho novo toda semana, meus irmãos. Naquele tempo não tinha, era 2, era no Natal e no Ano Novo. O resto passava do irmão para o outro irmão, aqueles Frankenstein, né? Usando roupa do irmão mais velho, mais novo, aquela do pai, muitas vezes da mãe. Aí você vem me dizer, não, lá que era bom, naqueles dias que era bom. Foi bom sim, não estou dizendo que não. Mas Salomão está dizendo aqui, olha, não diga que os dias passados foram melhores do que estes. Para que viver nessa nostalgia? Não, naquele tempo era bom, pastor. As crianças brincavam na rua, corria, né? Descascava laranja. Meus irmãos, eu queria ter trazido hoje uma laranja aqui para fazer a prova. Eu acho que tem alguns adolescentes aqui que não sabem descascar laranja. Faça esse teste com o seu filho, depois você posta lá no grupo. Você dá uma laranja para ele, uma faca, ele não sabe por onde começar. É assim ou não é, mães? Será que eu estou errado? Não sabe descascar laranja. Se você não dá descascada para ele, ou comprar o suco pronto, ele não vai descascar. E perigoso até se machucar, se você dá uma faca para ele e não acompanhá-lo ali. Mas você lembra, você mais 40, não é? Lembra, quando a gente sentava com a mãe, com o pai, comprava lá uma dúzia de laranja na feira, ia descascando as laranjas.
Não tinha os doces que a gente tem hoje, toda essa fartura que nós tínhamos hoje, era laranja, que é a fruta mais barata, laranja e banana, não é? Todo mundo tinha em casa laranja e banana. Foi bom. Momentos maravilhosos, momentos a se recordar, mas não diga que esse tempo é melhor do que hoje. Será que não há sabedoria naquilo que Salomão está dizendo, meus irmãos? Queridos, o que eu aprendo aqui, terminando? Eu preciso desenvolver uma relação saudável com os tempos da minha vida. Passado, presente e futuro. Qual o problema de muitos? Excesso de passado. Viver no passado. Depressão. Qual o problema de outros? Excesso de futuro. Ansiedade. Eu preciso desenvolver uma relação saudável com o tempo. Você está entrando num novo ano. Sabedoria para viver, quem sabe o que é melhor. Veja as contradições. Salomão está dizendo, não diga que os tempos de antes são melhores do que hoje. Não faça isso. Desenvolva uma relação correta com os tempos da sua vida, da sua história. O passado passou. Não tem como você voltar lá atrás e fazer aquilo que você não fez. Passou. Passado passou. Futuro virá. Você não pode fazer nada amanhã. Alguém pode ir lá no amanhã e fazer alguma coisa hoje? Pagar a conta que vai vencer na sexta-feira? Resolver um problema? Quando voltar aí das férias, das férias para o trabalho, lá no dia 2 de fevereiro? Pode resolver hoje? Não pode. O amanhã não existe. O que é o amanhã? O que você tem, meu irmão? O hoje, o agora, o tempo presente. E aí a Bíblia, Salmo 118, versículo 24, traz para nós, eu quero deixar essa sabedoria para 2025 para você. Você vai acordar todos os dias de manhã, em 2025, pode começar hoje, não é? Amanhã, aliás, né? Você vai acordar todos os dias. Aí você vai fazer essa oração aqui, Salmo 118, versículo 24. Vamos ler todo mundo junto? Todos abriram? Salmo 118, versículo 24. A mídia vai colocar aqui? Dá para colocar? Dá tempo? Muito bom, vamos lá? Este olha, você vai acordar amanhã? Hoje, né? Este é o dia que o Senhor fez. Eu vou me alegrar e vou me regozijar nele. Este é o dia que o Senhor fez. Eu vou me alegrar e vou me regozijar nele. Não é só no domingo não, o dia de vir para a igreja não. É na segunda, quando você vai lá para o teu trabalho. Na terça, quando você vai enfrentar as suas lutas. Na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Semana após semana, mês após mês. Este é o dia que o Senhor fez. Este hoje, domingo, dia 29 de dezembro, é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Eu vou ficar lá preso no passado, no que passou, no que já aconteceu, guardando mágoas, rancores. Vou ficar aqui preocupado com o futuro, com o amanhã. Quem faz isso deixa de viver o hoje, o presente, é infeliz. Aí chega amanhã, não viveu o hoje, quer viver amanhã o ontem, aí não consegue, a vida vira uma bagunça, vira uma confusão. Viva o hoje na presença do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez. Mas pastor, o dia não está bom, não está alegre, não está festivo. Viva este dia, porque o Senhor fez este dia. E quem disse que o dia será alegre sempre? Olha como termina Eclesiastes no capítulo 7, versículo 14. No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera em que Deus fez tanto este como aquele. Tem dia, meu irmão, que é para chorar mesmo. Você vai chorar. Você vai passar ali pela dor. Mas nem por isso, este não foi o dia que o Senhor fez. Este é o dia que o Senhor fez.
E o dia de alegria, também foi o Senhor quem fez. Então, qual que é o ritmo da vida? Se alegre na alegria. Tem gente que no tempo de alegria está triste. Jesus condenou as pessoas do seu tempo por isso. Vocês querem o quê? Né? Música vocês não dançam. Alegria vocês não se alegram. O que vocês querem? Então, se é para se alegrar, se alegra. Se é para chorar, chora. Porque há tempo para tudo. Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para tudo na vida. Não importa a qualidade do hoje que você vai viver, viva com toda intensidade. Tem hojes que serão difíceis para você viver, mas viva. O problema não está no dia, o problema está em nós. É nós que não aprendemos a viver. É nós que não entendemos as contradições da vida. É nós que não entendemos lá, Deus soberano, eu uma poeirinha aqui, que vou passar, que tudo é vaidade. Então, aprenda, Deus é bom, e Ele fez o dia, e o dia é bom. O problema, se alguma coisa está errada, sou eu. Aprenda a viver. É aquela frase, não é? Eu era infeliz porque eu não tinha sapatos. Até que um dia eu encontrei alguém que não tinha pés. Porque muitas vezes para nós está muito difícil, está muito dolorido, está muito complicado. Ah, pastor, esse ano vai ser difícil, minha vida está assim, está assado. Querido, comparado com a situação de outros, sua vida está uma maravilha. A nossa dor não é a maior, o nosso sofrimento não é o maior. Pare de se vitimizar. Ah, tudo contra mim, todos contra mim, o universo contra mim. Não, não é assim não, querido. Amadureça, cresça, aprenda a viver cada dia, valorizar a vida, entender as adversidades, as lutas, porque a honra é melhor do que o luxo, a morte é melhor do que o aniversário, a vida é passageira. No funeral você vai aprender muito mais do que uma festa, e o presente, ele é melhor do que o passado. Está aí, bons ensinamentos para você começar um novo ano de uma maneira diferente, viver uma vida mais sábia e entender aquilo que é melhor, aquilo que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais ele gasta aqui como sombra. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa aplicar essa palavra ao teu coração. Amém?